hoje vamos falar sobre dor de cabeça. Você tem dor de cabeça? Acho que todo mundo já teve, pelo menos uma vez na vida, vai ter, né, doutor Leandro? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Bem, você. A maior queixa de dores das pessoas é a dor de cabeça? É a mais comum? É uma das principais. Então, é uma das causas principais de falta no trabalho. Na verdade, é a segunda causa. A primeira é dor lombar, mas dor de cabeça é super comum. E como você falou, é praticamente impossível que alguém passe a vida sem ter dor de cabeça. Pelos trabalhos, os índices chegam até 95%, 98% das pessoas têm dor. E muitos têm dor muito frequente. Em torno de 70% das mulheres tem mais que uma vez ao mês, em torno de 50% dos homens, então é uma das patologias mais comuns. E as pessoas confundem, porque pode ser sinal de doença grave ou pode ser sinal de doenças mais leves. Então, às vezes, a pessoa fica na dúvida, né? Se é hora de procurar um médico, de procurar atendimento ou não. Né? Acha que só a dor de cabeça é um sintoma de doença grave, se é uma dor de cabeça muito intensa, e às vezes é o oposto. Isso é a primeira bobagem, nem sei se são nossos mitos e verdades, não sei. Mas o primeiro mito aí é isso. A intensidade não fala sobre o diagnóstico. Às vezes uma enxaqueca, que é uma doença benigna, pode doer mais que uma meningite. Sim. Depende, na verdade, do contexto de sintomas. Se a pessoa tem febre, rigidez de nuca, dor de cabeça, pode ser leve, tem que procurar ajuda médica. Então, a intensidade não fala sobre a gravidade, e sim o tipo de dor, e sim, na verdade, os sintomas associados àquela dor. Olha, o primeiro mito ou verdade que a gente tem aqui é se a dor de cabeça é igual para todas as pessoas. Primeiro então, mito, é um se tá mito, fácil, né? Fácil esse. Na verdade, dor de cabeça nunca é igual de uma pessoa para outra. Às vezes, o gatilho é o mesmo. Vamos supor, eu pego um trânsito agora e tenho dor de cabeça. Você pega o mesmo trânsito, também pode ter dor de cabeça e a minha pode ser totalmente diferente. A minha é da sua. sinusite, eu já sei. Por exemplo, quem tem enxaqueca tem tipicamente uma dor pulsátil, forte intensidade, mais lateralizada, junto com um pouquinho de náusea, uma intolerância a ruídos, também a luz, né? A cheiros fortes, cheiros de comida. A pessoa fica ali querendo ficar mais paradinha. A pessoa com uma dor mais tensional, de tensão muscular, ela tem uma dor que geralmente é dos dois lados, a intensidade um pouco mais leve, parece uma dor mais constante, tipo um aperto, um boné apertado, uma faixa. Então essa é uma dor mais muscular. A enxaqueca é uma dor mais vascular, do vaso, como se o coração batesse dentro da cabeça. E tem outros vários tipos. A meningite dói de um jeito, a sinusite dói de outro, e por aí vai. Por isso que é importante, o médico experiente, ele se vale muito mais da queixa, no caso de dor de cabeça, do que dos exames. Os exames ajudam muito pouco. Às vezes, eu vou fazer uma tomografia, uma ressonância. Alguns casos, eles são obviamente úteis. Mas o mais importante, no caso de dor de cabeça, é a história. Como dói, aonde dói, qual é o fator de melhora e de piora, é ainda a conversa do lado do médico, né? Sem dúvida. Vamos para mais um mito ou verdade? Bora. Uso frequente de analgésicos pode agravar o problema. Essa é clássica, né? Isso é verdade. E é uma verdade meio paradoxal. Você fala assim, como assim, né? Um remédio que nasceu para aliviar a dor, ele vai piorar a dor? Mas o exagero, né? É verdade. Então, na verdade, para as dores tipo enxaqueca e cefaleia tensional, ou seja, pessoas que têm geneticamente uma predisposição a ter dor, não adianta tomar só analgésico. Às vezes você toma um analgésico, a dor vai. De repente a dor volta, toma outro analgésico. Ele vai durar ali 8 horas, a dor vai e a dor volta. A gente chama isso de efeito rebote. Então a dor começa a ficar cada vez mais frequente e passa a responder cada vez mais, cada vez menos. Ao medicamento. Quem está ouvindo a gente deve conhecer alguém assim, que vive com analgésico na bolsa ou no qualquer bolso coisa toma. E vai tomando por semana. A gente considera abuso, Kátia, acima de 2 cápsulas por semana de analgésico. 2 cápsulas por semana? Acima de 2 cápsulas de comprimidos comuns, né? Tipo paracetamol, dipirona, tudo mas isso. É pouco, né? Para quem tem dor de cabeça assim, então, né? Mas quer dizer que se você está tomando acima de 2 vezes por semana, provavelmente você já deveria se beneficiar de outros tratamentos. Por exemplo, mudança do estilo de vida, identificação de gatilhos, tratamentos preventivos com outro tipo de medicamento que não analgésicos, usados diariamente. Prevenção da dor é diferente de você tomar analgésico. Sabe o que parece? Aqueles descongestionantes nasais. Sei que você viciam, pinga, né? abre, aí fecha. Aí você pinga de novo, abre, fecha. De repente a pessoa, ela vive com aquilo por 10 anos, 15 anos, pingando toda hora no nariz. O mesmo remédio que tira o sintoma, ele te devolve o sintoma. Mas quem abusa de analgésicos pode ter quais consequências para o corpo? Fígado, rim, Primeira coisa, os remédios obviamente podem trazer efeitos colaterais. Dependendo do remédio, pode sobrecarregar sim. O rim, o fígado, o estômago, o intestino. Tem a questão do bolso, o custo, o gasto, que a pessoa vai viver comprando remédio. Tem a questão da dependência psíquica e física. E outro, ela vai ter mais dor. A frequência da dor piora.
Tem uma coisa que a gente chama de cefaleia, que é dor de cabeça, crônica diária. São pessoas que têm dor quase todo dia, ou dia sim, dia não. E a maior causa disso é o uso abusivo de analgésico. A pessoa fica à mercê do remédio. É como se o corpo pedisse o remédio pela dor. Mas então, não é porque ela pode ter lá atrás um problema que dá dor de cabeça e, na verdade, ela só camufla com analgésico, mas não cura o problema? Outra possibilidade é essa. Às vezes ela não tem um problema, ela tem uma cefaleia tipo tensão mesmo, ou enxaqueca, não é nada grave, que tem um tratamento muito específico, mas ela começa a abusar do analgésico e perde o controle. Ixi. É muito comum chegar assim, Leandro, no consultório, antigamente eu tinha dor a cada 2, 3 meses. Aí eu comecei, tomo um remedinho aqui, hoje todo dia dói. Hoje eu vivo com o remédio e sou escravo do remédio. Por quê? Passou da hora de fazer o diário de dor, de mudar os hábitos, de começar o tratamento preventivo, que também não é para o resto da vida. Você vai usar ali por, às vezes, 3 meses, 6 meses, traz a frequência de dor. Então, é importante buscar ajuda, tanto nos casos agudos, quando você não sabe a causa, quanto nos casos crônicos, onde você já tem diagnóstico, mas precisa de acompanhamento. Agora, sei que muitos pais, quando o filho pequeno fala que tem dor de cabeça, acha que é manha, né? Fala, criança não tem dor de cabeça. Não tem problema, né? Vai ter dor de cabeça por quê? Não tem problema. E criança sofre com dor de cabeça e enxaqueca também, né? Enxaqueca, por exemplo, acomete 8% das crianças. É uma taxa super alta. Uma a cada 10, 12 crianças pode ter enxaqueca. E às vezes a enxaqueca na criança é diferente. Quando a criança é muito pequenininha, às vezes ela vem como dor abdominal, cólica, náusea, criança que anda de carro e às vezes passa mal, vomita, enjoa. Então a enxaqueca ela pode ser um pouco diferente. Às vezes ela não pulsa tanto, ela é mais em aperto, às vezes ela não é tão lateralizada, ela é mais difusa, e aí a criança passa como uma criança que faz birra ou que faz manha e acaba não sendo levado para o pediatra. Outro erro comum é a criança ficar passando de médico em médico, leva no oftalmologista, porque é miopia e faz o óculos, depois leva no otorrino e perde o diagnóstico do neurologista, que é o diagnóstico de enxaqueca ou de cefaleia tipo tensão. Então, criança tem, adulto tem um pouquinho mais, mas criança tem não é pouco, e inclusive formas que doem bastante, tipo a enxaqueca. Tadinhos. Vamos para mais um mito ou verdade? Dieta feita da maneira errada causa dor de cabeça. Eu volto e a gente fala sobre isso. Será que você faz essas dietas loucas te traz dor de cabeça? Vou te dizer que sim, viu? Vamos ver se é mito ou verdade. Dieta feita da maneira errada causa dor de cabeça. É verdade, né? Não tenha dúvida. Na verdade, é muito importante esse tema. Não é todo o paciente, mas alguns são sensíveis a alguns alimentos. Mas é o alimento que causa dor de cabeça ou é a falta, muitas vezes, daquele alimento que você está acostumado a ingerir? Então, as duas coisas. A coisa que mais dá dor de cabeça, na verdade, é o jejum prolongado. Ficar muito tempo sem se alimentar. Tem até um comercial de chocolate que o cara você fica insuportável quando você está com fome. Então, as pessoas com fome, elas não percebem, mas o humor piora e tem o risco maior de ter dor. Então a pior coisa para quem tem, por exemplo, enxaqueca é ficar muito tempo sem comer. Então a gente sempre recomenda de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, beliscar alguma coisinha. Com relação aos alimentos, depende da pessoa, mas eu vou citar aqui os mais complicados para quem tem enxaqueca. Queijo amarelo, queijo aqueles mais envelhecidos, que tem tiramina, fast food com muita gordura, né, que também é pró-inflamação, cafeína em excesso, com refrigerantes, cafés, chocolates, principalmente refrigerantes à base de cola aí, né? Aquele realçador de alimento, glutamato monossódico. Esse mesmo. Esse é triste. Eu não vou falar a marca também, mas tem uma marquinha famosa desse, que realça o alimento, principalmente na culinária chinesa, japonesa. E também naqueles salgadinhos, aqueles porcaditos, tudo aquilo tem. Tudo aquilo tem, né, para realçar o alimento, sem deixar ele muito salgado, e aquilo pode dar dor. A gente até tem uma síndrome que chama síndrome do restaurante chinês, que depois de comida oriental, chinesa, você pode ter dor de cabeça, mal-estar. Até em função do glutamato monossódico. Em função, provavelmente, do glutamato, entre outras coisas. Então, tudo isso pode dar dor em quem tem predisposição. O ideal é você ficar de olho, né? Porque cada um é de um jeito. Tem muita gente que, às vezes, se priva de um alimento e não tem relação. Tem alguma coisa suspeita, você tira só aquele item da dieta e vê se realmente melhora. Mas, às vezes, se associa ao estresse. Quer dizer, eu estou estressada. Se eu vou no restaurante oriental, é o glutamato monossódico que faz mais mal ainda para mim. É verdade. Então, tem isso, a associação também de às vezes, o nexo não é causal, mas aí coincidiu de eu comer alguma coisa e tá para menstruar, ou tá estressado, tá dormindo mal. Então, é muito comum, às vezes, a alimentação ser só mais uma coisa de descompensação. Ou até uma associação ocasional, que não tem nada a ver. Então, é um dos gatilhos entre tantos, né? E aí, sabe qual que é o principal gatilho da cabeça? É o que você falou agora, o estresse. Então, todos os estudos falam que o estresse
ele é o maior determinante da dor de cabeça, o estresse físico e mental. Seja quando você está chateada, até quando você está às vezes mais animada, feliz ou cansada numa viagem, você pode ter dor de cabeça. Por quê? Porque você tem uma contração involuntária. Quando a gente está estressado, a gente fica mais enrugado, o olho mais apertado. Então essa musculatura contraída de forma involuntária pode causar tanto dor tipo tensão, como até enxaqueca. No começo do nosso bate-papo você falou que algumas pessoas sentem mais dor e outras menos dor, mas tem muito de fase da vida também, não tem? Tem. Às vezes a mesma pessoa passa anos super bem, depois volta, né, e tem dor. Então, não necessariamente a doença é igual sempre. É muito comum, por exemplo, a pessoa passar, às vezes quando começa a primeira menstruação, começa a ter dor de cabeça. Aí, às vezes, na gravidez melhora um pouquinho, no segundo, terceiro trimestre, na menopausa pode oscilar de novo. Tem fases que você está com uma alimentação, tem fases que você está mais sedentário, outra fase está melhor. Então, a dor de cabeça ela pode flutuar de acordo com o seu humor, com o seu ritmo de vida. Tem aspectos genéticos, mas aspectos relacionados à idade e ao seu ritmo. E mulheres sentem mais dores de cabeça, você disse, né? Mais do que homens. Na verdade, 3 vezes mais enxaqueca, quase o dobro a mais de cefaleia tipo tensão muscular. As mulheres têm mais, e a gente acredita que seja por conta da questão hormonal. Ou será que a mulher é mais tensa que homem? Também é mais tensa. Né? Mulher tem mais insônia, mais fibromialgia, mais doença reumatológica. Mulher é mais preocupada, tem mais depressão e ansiedade. Tem mais cefaleia tipo tensão e tem mais enxaqueca. Eu acho que aí vai a questão da biologia. Sem dúvida, a questão hormonal está incluída. Tanto o uso do anticoncepcional, como também o não uso, porque já há uma montanha-russa hormonal no pré-menstrual. Como a questão mesmo social da pressão e da tensão. E da autocobrança, a mulher se cobra demais, né? Afe Maria. Vem o kitzinho quando você nasce, dá a culpa junto. Esquece esse kit em algum Mas sabe que mulher vive mais que o homem, tem menos doença grave, infarta menos. Tem muito homem que diz que é porque a gente mata o companheiro. Pode ser isso. De ódio. Pode ser. O homem parece que dá mais trabalho, mas a mulher parece que dura mais, né? Segundo alguns meninos aqui, é porque a gente mata eles. Pode ser, uma boa hipótese. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, o café ajuda no controle da dor de cabeça. Eu volto e o doutor Leandro vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Agora, voltando com o doutor Leandro Teles, o café ajuda no controle da dor de cabeça. Isso é uma coisa que a gente escuta muito e isto é mito, né? Mas no ácido acetilsalicílico tem uns que tem cafeína. Você falou perfeitamente o que meus pacientes me falam. Então. Eu falo assim, tem que diminuir o café, tem que cortar o refrigerante à base de cola. Ele fala, mas como? Eu vou na farmácia, o analgésico tem cafeína, né? O melhor é o que tem cafeína. 65 miligramas. Então aí, a gente tem que explicar, vale a pena um adendo sim. O café, a cafeína, na fase aguda, na hora da dor, ele pode melhorar. Ele ajuda a ação do analgésico e ele fecha o vaso. Na enxaqueca você tem uma vasodilatação. Então, agudamente, ele é muito bom. Só que, você usar excessivamente o café, você pode ter aumento da frequência da crise. Porque ele gera o mesmo rebote do analgésico comum. Também ele te dá dor por abstinência. Quem está tomando muito café, de repente para abruptamente ou reduz abruptamente, também tem dor de cabeça. Mas o que é muito café? A gente considera normal, o uso aceitável, até 3 xícaras por dia. Tá. 3 xícaras de café, gente, não é de chá. Não é a xícara de Itu, né? O balde de cafeína. Não, igual o americano. Igual o americano, que vaza no... então, assim, o café ele pode ser usado, né, para pessoas que não têm nenhuma outra intolerância. Ele ajuda na hora da dor, mas não deve ser realmente usado em excesso. Então, no controle da dor, agudamente até pode, mas no final das contas o excesso ele faz mal, por isso eu preferi colocar como mito. É aquele efeito rebote, como você disse. Efeito rebote, o vaso fecha, o vaso abre. Alivia a dor um pouco, depois a dor retorna, então o excesso de cafeína, não. Até 3 xícaras ao dia, aceitável, expresso. Passou disso? Não. Isso. Mais um mito ou verdade... Ficar exposto muito tempo ao calor pode causar dor de cabeça. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso eu não vou nem discutir com você, vou deixar a sua resposta. Porque aqui nesse sol que a gente fica é verdade. Isso é verdade. O sol, ele faz uma série de coisas. Ele dilata os vasos, porque a gente fica mais vermelho, mais ruborizado. Ele desidrata. Então, a insolação, o sol excessivo. Agora estamos chegando na época de final de ano. Então, quem tem predisposição à enxaqueca, é fundamental que se proteja do sol e do calor. Bonezinho, óculos escuro, protetor solar, ar-condicionado, ventilador. Então, conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando a chance de você ter uma crise. É direta a relação. Agora, se você está num ambiente muito quente
e depois você entra num ambiente, você falou do ar-condicionado, com o ar-condicionado bem gelado, você também pode ter, a partir daí, uma crise de dor de cabeça, não pode? Pode ter também. O frio extremo, a mudança abrupta, tudo que exigiu um remetabolismo, uma modificação aguda do tamanho dos vasos, pode dar enxaqueca. Então, ar-condicionado, quem tem rinite, rinossinusites alérgicas, percebe quando muda a umidade do ar, ou quando realmente vai de um ambiente para o outro, pode realmente dar um choque metabólico, e esse ajuste pode levar quem tem predisposição, por isso que eu não falo que isso causa enxaqueca, mas isso pode predispor a crise de enxaqueca em quem já nasceu com aquela predisposição. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é. Pressão alta faz a cabeça doer. E aí? Aí eu acho que é um mito. Esse é mito. Esse é mito, mas é um mito muito difundido. É um mito. Então, na verdade, a pressão alta, infelizmente, é uma doença silenciosa. A pessoa carrega lá a pressão alta e se não colocar o aparelhinho em medir, às vezes ela não percebe. O que é muito comum, e aí é a razão do nascimento desse mito, é a pessoa ter um pouquinho de dor de cabeça por alguma outra razão. E lógico que a dor de cabeça aumenta a pressão. Então a pessoa vai medir, a pressão está um pouquinho alta. Ou até a pessoa já é hipertensa, mas não vai medir por nada, vai medir pelo sintoma e faz essa associação. Eu não vou dizer que é impossível, mas a pressão tem que ser muito alta, ou já tem que dar alguma alteração, tipo um sangramento, ou alguma alteração no metabolismo cerebral para causar dor. No dia a dia, isso é mentira. Então, sempre você tiver, às vezes, a gente pega no pronto-socorro, paciente com dor de cabeça e pressão alta, é muito comum a gente medicar a dor. Você diminui a dor, a pressão automaticamente baixa, né? Então, essa relação é um mito. Tanto é que uma grande parcela da população é hipertensa, não sabe porque é uma doença sintomática. Infelizmente. Queríamos nós, médicos, que desse um mal-estar, um desconforto, uma dor de cabeça, que a gente teria muito menos gente hipertensa, ou que acha que não está hipertensa e está. Então, infelizmente, é uma doença que só dá sinais na hora da complicação. Um infarto, um AVC, um problema renal. E já pode ser tarde demais, né? E aí pode ser tarde demais. Então, tem que fazer check-up e buscar o médico mesmo sem sintoma. E se você é de uma família de hipertensos, nem se fale, né? Que aí o cuidado tem que ser redobrado. Mesmo que você pense, eu sempre tive pressão baixa. Quem tem pressão baixa nunca vai ser hipertenso. Também não é verdade? Gestantes, principalmente primeiro filho, pessoas que têm história familiar, mesmo que sejam magras, que façam atividade física, é fundamental que faça a medida. Não tem nenhum custo, nenhum efeito colateral, qualquer lugar você consegue medir. Hoje em dia tem várias campanhas, é importante você ir atrás. Que nem a glicemia acima dos 40 anos, que nem mamografia, quer dizer, tem algumas doenças que merecem ser diagnosticadas antes dos sintomas. E quanto antes, melhor, né? Muito melhor. Olha, vou passar os contatos do Dr. Leandro Teles para você aí de casa. Acesse o site dele, www.leandroteles.com.br. Lá tem umas matérias muito legais, assim, pra gente leigo, entender tudo direitinho. Ou Facebook, Leandro Teles, neurologista. E você tem lá informações, pode mandar sugestões pra gente falar aqui também, né? Legal, como todo mundo conheceu o Facebook, conheceu o site, neurologista Leandro Teles, né? No Instagram também, Neuro Leandro Teles, para quem gosta do Instagram de fotos, a gente está à disposição para dúvidas gerais e críticas positivas. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você está na depressão pós-férias? Eu estou meio na depressão pós-férias. Voltou de férias. Você percebeu, né? Não, eu vou sacanagem minha. Eu cheguei, estou em readaptação. Porque leva um mês, dizem, pra gente voltar ao normal, né? Eu acho que leva. Eu cheguei agora faz uma semana, 6 dias, ainda estou... É difícil, né? Mas é normal para as pessoas em casa saberem, não é porque você está com vontade de chutar o balde, não. Não, é normal, é normal, é natural. Não sei se é normal, mas é comum, tem que passar. Eu não conheço ninguém pra dar que saudades. Eu acho que é universal. No meu caso, foram tão boas minhas férias, eu pude ficar com a minha família, com a minha filhinha, né? Foi uma coisa assim espetacular. Foram só 10 dias, mas foi o suficiente para recarregar pelo menos as baterias mentais. Né? Foi na montanha-russa? Eu fui em algumas. A montanha-russa eu vou, o melhor momento da montanha-russa pra mim é quando acaba. Não, o mais difícil vivo, é na hora que você... agora o pior é na hora que você senta e fecha. Pum! Aí você fala, agora lascou, agora é Deus, não sai daqui. Eu sei que você vai em todas, em casa. Não fui em todas. Foi a primeira vez que eu fui pra Disney, eu fui em algumas, mas não consegui em todas. A do Hulk, eu não fui. Eu agora não fui. E nem aquela lá, outra que você vai de barriga pra baixo. Eu ficava segurando as bolsas, cuidando das crianças. É melhor ficar de gosta de me levar pra viagem. Você cuida de todo mundo, cuido, só a babá. Tá bom. Beijo, boa semana pra você. E obrigado mais uma vez, viu, doutor Leandro? Olha, o site leandroteles.com.br, lá, doutor Leandro Teles, tem umas dicas muito legais, vale a pena seguir.